que no Evangelho de João, Jesus ele é apresentado como sumo sacerdote. Se o objetivo de Cristo era morrer como sacrifício e fazer expiação pelos nossos pecados, João vai apresentar esse Cristo não apenas como Deus encarnado, mas também como sumo sacerdote. E aí não é por acaso que dos 4 evangelistas, João é o único que relata a oração sacerdotal. Capítulo 17 de João, que fala da oração sacerdotal, está ali por quê? Porque João enfatiza essa verdade de que a expiação foi o ponto alto, o propósito principal da vinda de Cristo a esse mundo. Se a expiação foi o propósito principal, e João gasta grande parte do seu evangelho falando, como disse há pouco, da última semana da vida de Cristo aqui nesse mundo, falando da paixão de Cristo, ele vai apresentar Jesus como sumo sacerdote. E aí quando a gente lê a oração sacerdotal de João 17, nós precisamos sempre lembrar, quando fazemos menção a ela, que essa não é uma oração por todas as pessoas. Perceba que Jesus ali, momentos antes da cruz, ele está quase chegando na cruz, e aí ele faz uma oração como sumo sacerdote, e ele ora por todas as pessoas. Essa é uma das principais argumentações do calvinismo. Jesus não ora em favor de todos. Ele ora somente por aqueles, ele diz lá, não rogo por eles, mas não rogo pelo mundo, rogo por eles, por aqueles que tu me deste. E ele diz, eu agradeço que o Senhor os tirou do mundo. Por eles eu oro, por eles eu intercedo. Então o sumo sacerdote, que é aquele que representa Deus diante do povo e que defende a causa do povo diante de Deus, está presente aqui nessa oração de João 17. Nessa oração, Jesus intercede por seu povo, pelos seus eleitos, pelo seu rebanho. Jesus faz uma intercessão que vai dizer as Escrituras que é impossível de falhar. E Jesus está ali então guardando os que são seus, aqueles que foram seus no passado, aqueles que eram seus naquele dia e aqueles que seriam seus no futuro. E aí Jesus diz que a salvação dessas pessoas é garantida, é certa, porque a sua obra intercessória não pode falhar. E aí então, como um sacerdote, ele apresenta ao Pai um sacrifício perfeito, ele mesmo. Por isso que nós dizemos que Jesus é ao mesmo tempo a oferta e o ofertante. Ele é o sumo sacerdote que apresenta a oferta que é ele mesmo diante de Deus. João 6,39 diz assim: e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então João nos apresenta Jesus como um sacerdote que intercede ao Pai pelo seu povo. E por fim, João faz uma convocação. Essa é uma das mensagens principais também do Evangelho. Uma convocação a todos os homens a crerem em Cristo. Dizem os estudiosos que a palavra-chave no Evangelho de João é o verbo crer, é a palavra crer. Nas epístolas, aquelas 3, lá no finalzinho do Novo Testamento, nas epístolas João apresenta Jesus como aquele a quem nós devemos amar. Pode ler lá. João diz nas epístolas, Jesus é alguém que nós devemos amar. Em Apocalipse, João apresenta Jesus como alguém que nós devemos esperar.
E no seu evangelho, João nos apresenta Jesus como alguém que nós devemos crer. Então ele faz diferenciação nos seus relatos. Crer é transferir a confiança. Crer é depositar a confiança. Crer é abrir mão dos méritos próprios, vai nos dizer João. Quem lê o Evangelho de João percebe que o que é a fé? Fé é você apresentar-se diante de Deus de mãos vazias. Olha, não tenho nada para te oferecer. Tudo que eu tenho vem de ti e eu dependo de ti. Certamente que você conhece os versos mais famosos do Evangelho de João. Para que todo aquele que nele crer não tenha não pereça, mas tenha a vida eterna. E mais lá na frente ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, jamais morrerá. E depois que ele termina de fazer essa afirmação, ele fala assim: crês nisto? Então, o verbo crer. Resumindo, gente, João nos diz, primeiro, que Jesus é o Deus que se encarnou. Segundo, Jesus, como Deus encarnado, ele é a palavra viva de Deus. Terceiro, a divindade de Jesus é essencial para a nossa salvação. João vai nos mostrar isso. Quarto, a expiação do pecado foi o grande propósito da vinda de Jesus a este mundo. E quinto, João faz uma convocação a todos os homens e mulheres a crerem em Cristo. Eu encerro fazendo algumas perguntas. Primeiro, a fé que nós temos em Deus, ou a fé que nós possuímos, é uma fé cristocêntrica? De que maneira, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na forma como nós administramos as nossas finanças, de que maneira nos nossos negócios, nas nossas relações comerciais, no nosso dia a dia, como que esta fé cristocêntrica interfere? Será que você está disposto a lutar para que essa igreja, a Igreja Batista Reformada, seja cada vez mais uma igreja cristocêntrica? Isso significa o quê? Não permitir que modismos façam parte da nossa prática. Enquanto eu for pastor dessa igreja, eu quero lutar por isso. Modismos jamais na nossa igreja. Isso significa que uma igreja cristocêntrica, ela nunca vai se render ao espírito pragmatista. Se você não viu, não sei se você vai ver, se você já viu, há pouco tempo eu passei por uma igreja e eles vão trazer na igreja Cris Duran. Cris Duran. É duro, hein? Quem não sabe quem é Cris Duran, é melhor não saber. Mas enche. Lota. Os jovens ficam felizes, né? Vai lotar a igreja. Igreja cristocêntrica não permite que modismos façam parte da nossa prática. Não vamos nunca nos render ao espírito pragmatista. Mas uma fé cristocêntrica não é apenas aquela que
não se rende ao espírito pragmatista, não é apenas aquela que não permite que modismos façam parte da prática da igreja, mas uma fé cristocêntrica também é, sabe qual? Uma fé que ama os não amados, porque Cristo amava os não amados. Uma fé cristocêntrica é uma fé que se importa com o próximo, que ajuda o outro, que vê a necessidade do outro. Uma fé cristocêntrica é uma fé que vai buscar o faltoso. Jesus não fazia isso? O bom pastor não é aquele que vai lá e busca a 100ª ovelha que se perdeu. Irmão, se a nossa fé fosse cristocêntrica, todos nós aqui, ao sairmos daqui, ligaríamos para um irmão que não veio, que tem tempo que não vem. Cadê você? Onde você está? Isso é ter uma fé cristocêntrica. Cristo se importava com os outros. Uma fé cristocêntrica é aquela que não só se importa com aquele que não veio, mas se importa com aquele que nunca veio. Quem que nunca veio? O meu companheiro de serviço, o meu vizinho. Uma fé cristocêntrica é aquela que prega e transmite o evangelho. Não só com aquele que não veio, mas com aquele que nunca veio. Até onde nós realmente pregamos o evangelho? Então João apresenta a Jesus como Cristo, Deus encarnado. Nossa fé deve ser baseada nisso. Segundo, diante do que nós ouvimos e aprendemos, vale a pergunta, e é importante a pergunta. Você utilizando lá a linguagem do escritor bíblico, você joga ou lança sobre Jesus as suas preocupações e ansiedades? Certa vez Jesus disse o seguinte: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Até onde nós realmente lançamos sobre Jesus os nossos fardos, aquelas situações dificílimas de serem administradas. Por isso que eu coloquei aqui o hino que nós cantamos agora, o último hino. Não é por acaso, porque eu sabia que a gente ia falar sobre isso. Então eu coloquei para a gente cantar. Será que a gente pode fazer coro ao poeta brasileiro Manuel Avelino de Souza, quando ele diz assim: seguro estou, não tenho temor do mal. Por quê? Porque estou guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar. E que coisa linda que ele diz agora, né? A sua graça não me recusará. Jesus é quem me pode sustentar. E aí então ele abre o peito e grita: no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la, o seu poder eterno sempre a susterá. Então, irmãos, nós devemos lançar sobre Jesus, nos ensina o Evangelho de João, as nossas preocupações e ansiedades. Terceira e penúltima pergunta: você está convicto de que Jesus é o Verbo de Deus e somente Ele tem as palavras de vida eterna? Claro, pastor, isso aí é óbvio, sou crente, batizado, estou na igreja há mais de 10, não sei. Às vezes a nossa fala não condiz com a nossa prática. Uma vez Jesus proferiu um sermão duro, aquele, que a gente sai da igreja com dor de cabeça. E aí diz o Evangelho de João que as pessoas se afastaram de Jesus. E eu imagino a cena: Jesus terminando a mensagem,
ele não vai à porta para a glorificação do verme, né? Pessoal que não sabe aí, já falei, né? Esse hábito do pastor, quando termina o culto e vai à porta receber os louvores, muito bom, pastor, muito bom, muito... Alguém disse que isso é a glorificação do verme. Jesus então não vai lá receber, vê as multidões indo embora, depois da mensagem dura que ele acaba de pregar, e aí ele volta para os discípulos, vira para os discípulos e diz o quê? E vocês? Querem ir embora também não? Vocês não querem também se retirar? E aí um dos 12, aquele que sempre falava, o porta-voz, o líder, ele diz assim: Senhor, para onde a gente vai? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, gente, quando os problemas da vida se abatem sobre a nossa casa, para onde que a gente vai? A gente vai para o shopping? A gente vai procurar alguém de influência? A gente vai procurar a conta bancária? Onde é que nós nos refugiamos? Na nossa autocomiseração? Quando o negócio aperta, para onde iremos nós? Pedro disse: a gente tem que ir para o Senhor. Só tu tens as palavras de vida eterna, ou seja, só Cristo tem as respostas para os meus dilemas, para as minhas dores, para as minhas angústias. Só Jesus sabe como que eu devo proceder. Então, para onde nós vamos, se não na direção de Cristo? Em quarto e último lugar, ou a quarta e última pergunta: se Cristo veio a esse mundo para morrer por pecadores, você pode dizer que Cristo morreu por você? Será, gente, que nós somos realmente convertidos? A fé cristã é uma fé confessional. Ela precisa ser confessada. O cristão precisa dizer assim: eu creio. Em latim, essa expressão é credo. Um credo é uma confissão de fé na primeira pessoa. Eu creio. É importante a gente considerar a fé do pai, do amigo, do familiar, mas a fé dessas pessoas não basta. Eu creio. Eu encerro contando mais uma ilustração já conhecida de alguns. Quem quiser me dar um livro novo de ilustração, estou aceitando, viu? Abre lá João 10. Na conferência da Fiel de 2003, esqueci o nome do preletor, mas eu lembro que foi nesse ano, me marcou muito. Me marcou porque foi assim, sabe aquela última conferência do último dia, quando ninguém aguenta mais nada, está todo mundo cansadíssimo, doido para ir embora, ou já cansado da viagem que dura 10 horas. Então aquela última mensagem é assim, terrível. A gente ouve, não ouvindo, mas essa de 2003, o povo, não sei se você lembra, se você estava, quem estava lá, o povo, a última mensagem, o povo terminou em pé, aplaudindo, coisa raríssima de se ver ali. O preletor terminou com essa história. E a história é a seguinte: ele contou sobre, a mensagem foi sobre a segurança da salvação. E aí ele encerra
com a seguinte história. Ele vai dizer assim: olha, o crente, pessoa convertida, é alguém que está coberta com o sangue de Cristo. É o que diz aí no verso 27, quando Jesus diz assim: eu dou a minha vida. No verso 28, eu espontaneamente a dou. Então Jesus deu a sua vida por nós através do derramamento do seu sangue. Se ele deu a sua vida por nós através do derramamento do sangue, logo nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo. É a ideia de 1 Pedro capítulo 1, quando Pedro diz assim: fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Então ele vai dizer assim: todo mundo que é crente, salvo, está coberto pelo sangue de Cristo. Além disso, ele vai dizer: Jesus pega esse camarada que está coberto pelo sangue de Cristo e o protege com a sua mão. Olha o que diz o verso 28 do capítulo 10: ninguém as arrebatará da minha mão. Então a ideia é essa: você está coberto pelo sangue de Cristo e ainda você tem a mão de Cristo que te segura. E aí ele vai dizer: por cima da mão do Filho, o Pai ainda coloca a sua mão para nos proteger. Olha o que diz o verso 29: da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E aí então ele chega à sua conclusão e ele diz assim: imagine você que fosse possível algo que não é, algo que é utópico e impossível, que o diabo conseguisse abrir a mão do Pai para pegar a pessoa, abrir a mão do Pai. Isso não é possível, mas digamos que ele conseguisse, ainda assim ele teria que passar pela mão do Filho, o que não é possível. Mas ainda que ele conseguisse abrir a mão do Filho, ele teria que passar pelo sangue de Jesus. E se ele passasse pelo sangue de Jesus, ele seria um diabo salvo. Porque quem passa pelo sangue de Jesus se converte e é transformado. Então ele disse: o crente é aquele que está coberto pelo sangue de Cristo, tem por cima dele a mão do Filho e por cima da mão do Filho a mão do Pai. É isso que João nos ensina. Uma vez salvos, salvos para sempre. Perseverança dos santos. Cristo jamais permitirá que alguém ou alguma coisa tire do seu poder aquele por quem ele morreu. Vamos orar e depois tem um cântico, né? Esqueci, vamos cantar. Então depois a gente passa a assembleia e ora encerrando.